com esse montante, né, que Brasília exige da gente, para que a gente tenha conhecimento em todas as áreas, algumas pautas ficam para trás, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda ficou para trás, porque tinha a expectativa de que ela fosse sancionada pelo presidente Lula na terça. Na terça mesmo, o ministro Fernando Haddad falou no Ministério da Fazenda de que o presidente Lula iria sancionar esse projeto na quarta-feira. Não aconteceu também do projeto ser sancionado. Isso porque, Nath, era uma promessa de campanha do presidente Lula. Então, o governo ele tinha muito desejo de que esse projeto fosse aprovado. E o que eles querem para que esse texto seja sancionado? Muita pompa. Então, deve ter um evento lá no Palácio do Planalto para que esse texto seja sancionado. Com a avalanche que a gente pegou essa semana, que seria uma semana tranquila, e eu acredito que por isso que o presidente Lula colocou para ele ser sancionado nesta semana, o texto ele ficaria apagado, como alguns outros projetos do presidente Lula, que o factual, como a gente chama, ele apaga, né? Então, deve ser sancionado. Ontem a gente conversou com o líder do governo dentro do Senado Federal, o senador Jacques Wagner, e a gente perguntou, senador, e a isenção do imposto de renda? Ele, não, nos próximos dias, o presidente deve fazer um evento lá no Palácio do Planalto, então a gente aguarda aí para que nesses próximos dias venha acontecer essa sanção do projeto. Aí a gente chega... Na indicação? Na indicação. Porque durante a semana também, essa semana, teve a recondução do Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República, que é um personagem que agora está muito em voga. Geralmente a gente, assim, a população não fica, o que o PGR está fazendo? Mas, durante julgamentos vários, né, dos diversos núcleos da trama golpista, a PGR tem um grande destaque porque ela é a denunciante. E a Justiça vem acompanhando, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, vem acompanhando toda a denúncia, né? Condenando todo mundo, assim como a PGR pede a condenação de todos eles. E colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da trama golpista. E aí eu fico pensando, Marília, que na próxima semana talvez também não dê certo para o governo fazer o evento do IR, porque a gente tem o trânsito em julgado para sair aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros condenados na primeira turma, tirando o Mauro Cid, né, que já está cumprindo, porque ele recebeu o regime aberto, uma pena pequena, por ser o delator da história toda. Então, a próxima semana ainda tem a questão do trânsito em julgado ou de mais recursos das defesas dos condenados, e tendo o trânsito em julgado, o que acontece? O cumprimento da pena. E aí o ex-presidente Jair Bolsonaro vai a Papuda, vai a Papudinha, que é o complexo penitenciário militar aqui do Distrito Federal, ou vai se manter a prisão domiciliar. Então tem todo esse acontecimento ali para a próxima semana, além de uma indicação para o Supremo e também, claro, essa questão do IR para o governo analisar em que momento faz. Sem contar que ainda podem votar a lei antifacção, que é uma coisa tensa ali para o governo, né? É uma colcha de retalhos que a gente tem, né, Nath? Porque tem essa indicação, ontem também Jacques Wagner falou, a gente questionou sobre isso, ele falou que o presidente Lula deve fazer essa indicação já nos próximos dias. A gente falou, líder, amanhã... No caso, hoje, sexta-feira, aí ele, não sei, vocês querem saber demais. Então, tem essa expectativa. Também ele falou que antes dele fazer a indicação, que possivelmente será Jorge Messias, ele deve conversar com Rodrigo Pacheco, que é senador, foi presidente do Senado Federal, e ele tem ali como seu aliado para essa indicação Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, lá do Senado. E o que a gente viu na recondução de Paulo Gonet foi a força de Davi Alcolumbre dentro do Senado. Paulo Gonet foi aprovado no plenário por 46 votos, por 45 votos, ele precisaria ali de 41. A gente conversando com parlamentares da oposição fala que vai ter dificuldade, que é para o presidente Lula observar o que aconteceu com Paulo Gonet pelo número de votos. Já a base governista diz que não tem problema, que seja 42 votos, ele vai ser aprovado, seja 41, vai ser aprovado. Não pode ser menor que 41 votos. Então, a gente precisa, de fato, saber se o presidente Lula vai fazer essa indicação. Pode acontecer hoje, pode acontecer na semana que vem, mas a gente sempre destaca, né, Nath? Não é porque o presidente Lula indicou que esse será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. São poucos os casos que o Senado Federal não aprova a indicação do presidente, mas
pode acontecer de não aprovar a indicação do presidente. É importante a gente, de fato, observar isso.